Souza Neto, você já foi candidato em outras eleições, né? Foi candidato a vereador, a prefeito, lá em Itaporanga. E também a deputado, né? Estadual. Estadual. Por que você insiste tanto em entrar na política? Primeiro me fala aí dessas outras candidaturas. Pado, eu disputei muitas eleições e não venci nenhuma. Mas não me sinto derrotado. Derrotado eu me sentiria se tivesse ficado de braços cruzados diante das injustiças, dos maus tratos, das humilhações, das necessidades, das carências do meu povo e de minha gente. Então eu estou fazendo a minha parte. Quando eu enfrento uma candidatura, seja vereador, seja a prefeito, seja deputado estadual e agora federal, de pés no chão, sofrendo as maiores dificuldades e agrúrias, eu estou dizendo e dando um recado à sociedade. Eu estou dizendo que há um filho dessa região que sempre lutou e continua lutando, mesmo sem mandato, porque nunca teve, pelo bem dessa terra. Nós temos hoje muitas obras aqui na região que as pessoas nem sabem, mas são frutos dessa nossa luta, desse nosso trabalho, dessa nossa insistência. Então eu não me sinto derrotado pelo fato de não ter vencido nenhuma eleição. Quem sabe venço agora. Mas o que é que move, alguém pergunta, o que é que move você a se candidatar? E alguns dizem, você não tem chance. O que me move é uma coisa chamada esperança. E a esperança, ela não tem explicação. Eu não sei por que tenho esperança, simplesmente eu sou tomado por ela. A esperança é um sentimento de motivação que você não tem explicação para esse sentimento, para o que você sente. E essa esperança, essa perspectiva, esse sentimento positivo de acreditar que alguma coisa ou muita coisa pode mudar, crer que alguém vai lhe compreender, vai entender, vai digerir, vai ter discernimento suficiente para compreender a sua mensagem e apoiar você na sua luta, isso é o que me motiva. E o que me motiva também? Me motiva chegar no hospital de Piancó, um hospital de tantos anos, assim como no hospital de Itaporanga, de Conceição de Aguiar e Coremas, e não ter um tomógrafo. Outro dia eu gravei em frente ao hospital de Piancó, dizendo aqui é o hospital regional de Piancó. E quantas pessoas não morreram, assim como no de Itaporanga, por falta de um tomógrafo? Hoje você tem clínicas particulares, cujos donos não são tão ricos, que tem um tomógrafo. Como é que um estado como o da Paraíba, que movimenta mais de 3 bilhões B de bola na saúde, você não tem no Vale do Rio Piancó um tomógrafo hospitalar? E aí as pessoas elas não entendem como é que funciona o hospital. Quando você chega no hospital, vitimado por um trauma, seja de violência, seja de acidente, ou você chega no hospital com um AVC, ou um problema pulmonar, ou qualquer um outro problema, você precisa, antes de iniciar o tratamento, de um diagnóstico. E um diagnóstico rápido e preciso é o que vai garantir a sua vida. Mas quando você dá entrada no hospital, aqui do Vale do Rio Piancó, que não tem um tomógrafo, quer dizer, você ainda vai aventurar um diagnóstico muitas vezes fora, porque o médico, por melhor que ele seja, sem um exame por imagem, fica difícil ele realmente precisar um bom diagnóstico, especialmente nos traumas oriundos de violência e acidentes, que são hoje cada vez mais comuns. Então, quer dizer, a falta de um tomógrafo é, infelizmente, o motivo de tantas mortes hospitalares, porque as pessoas chegam precisando de um exame por imagem, o médico necessitando de definir um diagnóstico para iniciar um tratamento, ou mandar esse paciente, através do setor de regulação, para outro centro hospitalar, já com o diagnóstico pronto, para que ele imediatamente inicie o tratamento, e não tem condição de se fazer um diagnóstico. O grande problema dos nossos hospitais é o diagnóstico. As pessoas têm a ideia de que você chega no hospital e já vai ser logo tratado. Não. Você precisa de um diagnóstico para ver a evolução e a abrangência de um derrame, para ver se você tem uma hemorragia interna depois de uma lesão proveniente de um acidente, como é que está uma lesão proveniente de uma violência, uma queda que você sofreu em casa, que afetou o seu cérebro, ou afetou os seus pés,
os seus braços, o seu abdômen. Você precisa de um diagnóstico. Então, mas como é que você define um diagnóstico se você não tem, nos hospitais do Vale do Piancó, nenhum, até hoje, um tomógrafo? Sabe quem é que está falando em tomógrafo nos últimos 15 anos, aí nessa região? Somente eu. E se as pessoas, desde que eu comecei a falar, depois que eu comecei a falar, gritar, brigar, já apareceram promessas de um tomógrafo no Hospital de Itaporanga, já apareceu promessa de uma ressonância aqui em Piancó, graças a Deus, eu fico muito feliz que o Hospital de Piancó, que nunca teve um tomógrafo, passe a ganhar uma ressonância. Acredito muito que isso possa ser, tenho fé que isso seja possível, né? Então, tudo fruto dessa luta. Acionei o Ministério Público em relação ao tomógrafo. Sabe o que é que o promotor disse? Quando eu acionei o Ministério Público em relação à falta de tomógrafo no Hospital do Vale do Piancó, ele disse que não havia prova de que as pessoas estavam morrendo por falta de tomógrafo. Eu digo, mas Aí eu tenho que rir. como é que pode o próprio Ministério Público, que deveria abraçar comigo essa luta pela tomografia regional, diz isso? Se o tomógrafo foi essencial para salvar vidas. Então você fica numa região dessa lutando por uma população sem o apoio das instituições como o Ministério Público, que deveria estar brigando como você, sem o apoio da própria sociedade, que muitas vezes tem nas suas mãos uma rede social para usar, para cobrar uma tomografia. Se pelo menos 100 pessoas no Vale do Piancó todinho, que tem mais de 150 mil, se 100 pessoas falassem sobre tomógrafo como eu falo, nós já teríamos um tomógrafo nos hospitais da região para salvar vidas, ou quem sabe até uma ressonância, né? Mas infelizmente nós não temos e as pessoas continuam morrendo. Nós, quando falamos de tomógrafo, quando nós questionamos os hospitais, nós não estamos falando dos profissionais, muito pelo contrário. Há grandes profissionais médicos que infelizmente trabalham em condições muito precárias de saúde, porque não tem equipamentos de exame por imagem, porque não tem condições plenas do exercício